Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, já à distância, Luís Marques e Rui Pego. TVI, a nova novela não drena as audiências esperadas, pelo menos, digo eu, ficam aquém da expectativa. Isto tem a ver com uma crise nos argumentos, na ficção, nas histórias? Bom, já falámos aqui deste tema e vale a pena falar dele exatamente porque foi estreada uma novela nova na TVI, que é A Terra Forte, que estreou no dia 20 desta segunda-feira, 8 dias, e estreou em sétimo lugar com cerca de 800 mil espectadores, 8.3 de rating, e tem vindo a cair desde então. Ontem terça-feira, nós estamos a gravar à quarta, teve cerca de 600 mil espectadores, ou seja, entre a estreia e ontem, perdeu cerca de 200 mil espectadores, mais coisa, menos coisa. Portanto, eu, enfim, não vi bem a novela, vi uma outra coisita, não sei se é boa. Isso é um mau indicador, não é? Não posso, é péssimo indicador. Mas o que isto vale a pena refletir sobre isto, porque tendo nós já falado no assunto, vale a pena referir que isto é, no fundo, talvez o fim de um tempo em que a novela era o produto principal das televisões generalistas, e que a insistência, portanto, neste mesmo produto está a provocar uma erosão bastante significativa do peso e das audiências dos canais generalistas, no caso a SIC e da TVI, tendo em conta que a novela da SIC, estando um bocadinho melhor, a Vitória, chama-se assim essa novela, também não está assim tão melhor do que esta, portanto, tem mais de 50 ou 60 mil espectadores, ou seja, que há aqui um cansaço do género, aparentemente os portugueses cansaram-se do género novela, estão a preferir outro tipo de produtos, não apenas nos canais generalistas que existem, mas também noutros canais, ou seja, as pessoas estão a procurar outro tipo de produtos fora do ambiente normal da oferta dos canais generalistas, e isto obviamente tem que ser um motivo de preocupação, não só para os responsáveis das televisões, da SIC e da TV no caso, como também para os produtores. As pessoas, provavelmente há outros géneros de ficção que estão a ter mais tração, nomeadamente as séries, nos canais como a Netflix e outros, que estão também a contribuir para esta erosão do género tradicional novela, e que seguramente vão ter que obrigar a repensar o formato e o modelo das televisões tal como nós as conhecemos. O conteúdo premium continua a ser o futebol, não é? A TVI tirou vantagem de ter dado o Moreirense Porto, salvo erro, em direto. Na segunda-feira, sim. Segunda-feira. Foi um movimento estranho a TVI ter comprado os direitos do Moreirense, que subiu à primeira divisão e, portanto, não estava incluído no pacote com a Sport TV, e eles anteciparam-se à Sport TV e compraram, e marca uma posição de um canal jornalista na oferta de futebol da Primeira Liga, que já não acontecia há algum tempo, diga-se passagem, e que pode ser relevante para um movimento que irá ocorrer daqui a 2 anos com a centralização dos direitos. Luís Marinho, o futebol é central, não é? E o Benfica ainda mais central, ao que dizem os benfiquistas, sobretudo. Os canais de TV de informação vão transmitir em simultâneo com a Benfica TV um grande debate final entre Rui Costa e Noronha Lopes. O país enlouqueceu ou está perto disso? Estás-me a tirar o meu enigma, porque de facto a minha pergunta era exatamente essa. Não é só o país, é se os nossos colegas, os jornalistas e as pessoas que programam, está tudo doido, não é? Porque nós estamos a falar de um universo de votantes de 80 mil. E que é um recorde, não é? Um recorde absoluto, uma coisa mundial, segundo ouvi dizer. E estamos a dar a isto como se isto fosse umas eleições para a presidência da República. Portanto, estou aqui a antecipar o meu enigma, mas de facto é um bocadinho isto. Mas eu gostava só de recuar aqui um bocadinho, quando estávamos a falar de audiências, as pessoas, segundo o Luís, e com toda a razão, estamos todos de acordo, estão a começar a ficar um bocadinho cansadas, sobretudo destas novelas, mas parece que nunca estão cansadas do preço certo. Porque ainda ontem, e as audiências que hoje foram anunciadas, dão mais uma vez o preço certo como primeiro programa do dia, com uma audiência de 900 mil espectadores, portanto quase 1 milhão.
De facto é um fenómeno. Mas começou a época do preço certo, não é? Pois, no inverno, né? O inverno, hora, o preço sobe. A mudança da hora. Ele Mudou sobe a hora. sempre no inverno e começou a chover e o preço certo começou a subir. Exato. Mas, de facto, é um fenómeno que começa a ser quase até difícil de explicar. Mas vai um bocadinho contra, eu gostava de falar disso, vai um bocadinho contra há muito tempo não se falava disto, mas houve agora uma senhora, uma intelectual, que escreveu no Expresso uma coisa completamente arrasadora contra o serviço público, que não devia ter programas tão maus como o preço certo. A resposta está um bocadinho aí e, sobretudo, é um conselho que eu mais uma vez dou às pessoas: não falem daquilo que não sabem, não falem daquilo que não vivem. Eu posso ser o maior intelectual do mundo, mas naturalmente há uma série de questões, há uma série de negócios, há uma série de áreas que eu não domino. Portanto, é melhor estar quieto, em vez de escrever, ir ver um filme e não dizer disparate. Eduardo, Várias notas rápidas relativamente ao que disse o país enlouqueceu com o Benfica, hein? Não, Tu isso és já do lá Benfica, vamos. Isso não é? já lá vamos. Tu és do Benfica. O país sabe. O país é O sábio. país sabe. O país sabe o quê? Sim, o O país país é sabe. sábio. Relativamente ao que disse o Luís, as novelas estão a afundar um pouco. Em contrapartida, os reality shows mantêm níveis de audiência grandes e sobretudo, muita conversa à volta deles nas redes sociais, desde que haja umas lambadas também, não é? Portanto, isso é... Mas também já não é o que foi, não é? Sim, mas eles ainda são âncora. Ainda ontem o preço certo ganhou ao Big Brother. O Big Brother, o preço certo é natural, é a hora de inverno, faz com que a malta mais velha venha para casa mais cedo e, portanto, naturalmente as audiências sobem. As séries portuguesas continuam muito declamativas, as que vejo na RTP realmente são muito pouco atraentes desse ponto de vista, porque são lentas, têm problemas não é de enredo, é de interpretação lenta, não é? Não tem nada a ver com uma coisa qualquer que se veja numa Netflix, que por má que seja, tem muito mais ritmo, não é? Relativamente ao Benfica, Sim. eu quero assinalar só uma coisa, é que é evidente que vai ser um grande debate, vai ser muito visto e vai ter um sucesso enorme. 85 mil pessoas a irem votar, Mas cá estaremos 6 para milhões de verificar adeptos. se aumentou tanto não, assim mas se quiserem afunilar audiências só num das... canal, é uma coisa. Um canal de cabo sozinho não vai fazer as audiências todas. Mas veremos se... Não, vamos somar o que é que vamos os ver. diversos Para a canais... semana, A alienação é um fenómeno. lembrem-me o assunto. A alienação é um fenómeno que toma conta. Sim. Bom, Mas viram aquela multidão? Mas viram? há aqui um ponto, eu não vi nada. Há aqui um ponto que... Há aqui um ponto que o Eduardo referiu e que ele não tem total razão. As séries que passam, sobretudo na RTP, realmente têm muitas fragilidades, sobretudo porque não têm custos, não têm investimento, não têm dinheiro para fazer boas produções. Mas em Portugal fazem-se coisas extraordinárias. E eu chamo a atenção que a série Rabo de Peixe, que está a passar precisamente na Netflix, a segunda temporada. É um produto excepcionalmente bem feito, com uma representação extraordinária, extraordinários atores, que nós vemos todos os dias a fazer outras coisas, tanto que se calhar para eles são uma grande chatice, desculpem a palavra, mas ali, portanto, realmente estão ao nível do melhor que há no mundo. É um grande produto que eu recomendo, muito bem feito. Mas está só na Netflix. Sim, está bem, mas é um produto de Netflix. Mas é português. É português, vê-se cá. Mas eu não estou a dizer que não. Eu estou a dizer que não passa nos canais mas tu estás a comparar produtos que são feitos cá. Ou seja, a Netflix também é feito cá, Sim. por produtores portugueses, por profissionais portugueses, com atores portugueses, e os mesmos produtores, os mesmos atores e os mesmos técnicos fazem um produto que é ao nível do melhor que há no mundo, e depois fazem outras coisas, coitados, para que têm que fazer, porque não tem dinheiro, não há dinheiro para fazer melhor. Isso é um problema que já falámos sobre isso. Temos que alterar Sim, esse Luís. estado de coisas, porque assim Mas não, Luís, não vamos eu lá. acho que aqui também tem a ver um bocadinho, exatamente, que o Luís estava a falar disso, e bem,
mas tem a ver com o dinheiro, não é? Claro, Quer dizer, sim, uma tem a coisa ver- é eu ter um tem a ver milhão com a ou 2 escala, milhões não é? para fazer uma série e outra coisa é Com ter 100 certeza. mil euros, não é? E que Quer isso dizer, faz a toda a RTP tem diferença. 237 milhões de orçamento e não tem para fazer séries melhores, é isso? Não tem. Não Não estou a dizer Mas isso, estás até porquê? porque Mas algumas estás séries porquê? da RTP Não sei. podem Mas ser tu mais. sabes, sei. 50% são para ordenados, queres do quê? Exato. Não sobra dinheiro para fazer programas, não é? Bom, assédio digital a Brigitte Macron, a mulher do presidente francês, já está em julgamento. 8 homens e 2 mulheres vão acusados de terem publicado e partilhado mensagens nas redes sociais, construindo a teoria sobre o género e a sexualidade da senhora. As mensagens afirmavam que Brigitte se chamaria verdadeiramente Jean-Michel e que não seria a mãe biológica dos filhos. O Le Monde fazia capa, de resto, penso que no sábado passado, do tema, e explicava o embuste das redes. O Le Figaro informava que os agressores defenderam em tribunal que se tratou apenas de humor. É isto que está reservado a quem detenha cargos públicos e à sua família neste nosso tempo, nestes nossos dias? Bem, eu acho que este caso é um caso absolutamente limite, mas a grande divulgação tem sido nos Estados Unidos a partir de uma influencer pró-trumpista e todo o tipo de especulações têm sido, desde dizer que ela é a mãe do Macron, a dizer que é o irmão do Macron, quer dizer, já houve tudo, e há um livro que circula, e o que eu acho extraordinário é que há pessoas que eu considero bem informadas que acreditam naquilo. O processo é metido nos Estados Unidos pela família Macron, e segundo o próprio Le Monde, é difícil que, no quadro do direito de opinião que os americanos têm muito alargado, que eles possam ter ganho de causa, não é? Mas é a prova de que nas redes pode acontecer tudo e com os influencers ainda mais, não é? Luís Marinho, não há limites? Tem que haver, eu acho fantástico que isso possa alguma vez ser considerado opinião, não é? Eu agora digo assim, o Rui é mulher, não é? Não é quer dizer que isso fosse ofensivo, mas não é. Portanto, isso não é uma opinião. Quer dizer, eu não digo assim, eu acho, ou na minha perspectiva, o Rui Pego é mulher. Pois claro. Não, isso não é uma opinião. Tinhas que escolher o meu exemplo logo também. Tenho algumas dúvidas, aliás. Nós todos, aliás. Do Eduardo. Posso escolher do Eduardo ou do Luís. Ainda bem que ninguém escolhe a minha. Não, eu percebi que vinha lá. Isto também escolhi tipo, conheço há mais tempo. Portanto, Bom, isso é suspeito. Aumenta a suspeição. Tenho mais certezas em relação a isso. Portanto, mas, quer dizer, é um bocado, nós temos de distinguir o que é opinião e o que é uma ofensa ou o que é uma atuarda lançada contra pessoas com objetivos incríveis, não é? Portanto, considerar isto uma opinião, acho, é um bocadinho difícil, não é? Luís Marques, e é humor isto, nos dizem? Acho que é sobretudo o fé de inverno, foi uma brincadeira de mau gosto, não sei com que intenção, até porque há filmes, há informações, há fotografias, há muita informação, aliás, que comprovam, portanto, isso obviamente que está uma atuarda não faz sentido nenhum, não é? E aliás nem justifica grande tipo de conversa sobre esta matéria. Se isto é uma perversão das redes sociais, é uma perversão da vida, porque se calhar aconteceram outras coisas, portanto, sobre outras personalidades igualmente escatológicas ou igualmente chocantes no passado e continuarão a existir. Não dou grande importância a isto, sinceramente. A amplificação do boato. Claro. Sim, mas a questão que eu coloco hoje é que, apesar do Le Monde e do Libération e do Le Figaro terem vindo, portanto, meios tradicionais terem vindo tentar repor a verdade das coisas, isto não tem fim, não é? Então, na América, o Le Monde deve ter cá. Não há bilhetes. Não é? Sim, não há bilhetes já. Bom, obras. E na América? Na América, o Dr. Trump, não é, mandou fazer umas obras porque quer fazer um salão de baile. E quem vai pagar são as tecnológicas, não é? O que me parece extraordinário. Então, imagina o Montenegro ou o Marcelo mandarem fazer obras em São Bento. Imagina o dinheiro que eles estão a ganhar com o Trump. Justifica bem o investimento no salão de baile. Exatamente. Não é? Exato.
E curvaram-se todos a ele, não é? Portanto, estão de joelhos a apoiar o Trump, sem dúvida nenhuma, os principais patrões das tecnológicas, não é? Mas o que é que tu dirias, Eduardo, por exemplo, se o Montenegro mandasse fazer obras em São Bento pagas aqui pelo Google local? Aqui não tem espaço para um salão de baile, acho eu. Daquilo que eu Mas conheço. o jardim tem. Os nossos governantes têm decoro, não é? E, portanto, é uma questão tão absurda que eu não coloco. Mas com não tem dinheiro. Com o Trump, nós fazemos outra experiência, com o Trump nada é impossível, não é? Sobretudo nestas partes gagas, não é? Não, mas já estava previsto. Ele já tinha anunciado. E já estava previsto que aquele espaço devia ser renovado. Sim. Não é de agora, não é? Sim, mas não sei se já viram as fotografias, que é uma coisa... Não, aquilo foi tudo demolido. Aqui o ponto é o seguinte, é que estava previsto uma renovação realmente, não é? Não, uma demolição. Já há muito... A verdade é que ele transformou a renovação numa demolição. Daquilo que foi tudo demolido. De repente os americanos acordam e aquilo está demolido. Não há Casa Branca. Um dia deixa. Podia mandar demolir a Casa Branca e fazer outra. E faz lá um prédio, faz lá uma torre para... Torre Trump. Uma torre? Uma torre. A Torre Branca. E não vos incomoda esta história desta mobilidade entre o Google e o secretário da Reforma Digital? Passamos para cá, sim. Sim, para cá. No CTO. Ele pelo menos devia ter, não sei se ele fez, não, ele devia pelo menos ter feito essa declaração, não é? Porque ali há um conflito de interesses. Pode configurar um conflito de interesses, não é? Que ele tivesse colocadas, ou vendido, ou colocadas ações noutra... Enfim, teria sido o mais normal. Eu, por exemplo, quando saí da SIC, fui para a RTP, vendi as ações, não tinha muitas, mas vendi as minhas ações da SIC. Não é muito, enfim, não é muito transparente, diga-se. Não, ele tem 500 mil euros de ações, não é? Que no fundo eram retribuição. É evidente que deveria haver ou poderia haver um sistema em que ele as entregasse, como há nos Estados Unidos, sim, não é? Sim. Há alguém que fizesse a gestão dessa carteira. Como o Montenegro devia ter feito com o Spinum Viva. Exatamente, com o Spinum Viva. E, portanto, nós aqui temos muitas leis, muitas coisas, e depois não se cumpre e, de repente, cai-nos um problema em cima daqueles que não se espera, até às vezes por parentesco. E eu vou, en passant, vou só lembrar o parentesco entre António... Isso é belga ou francês? É francês. mas vou dizer, a talho de foice... o parentesco que existe entre um membro do governo e o ex-líder do Novo Banco. Sim, claro. Estás a falar, é melhor pôr os nomes, não é? Senão as pessoas depois ficam a pensar que são outras pessoas. António Ramalho é casado com a atual ministra da Segurança Social. E, portanto, esta investida que houve hoje sobre o Novo Banco a averiguar as coisas, enfim, pode ter uma repercussão, não sei, digo eu, alegadamente. Luís Marinho. Pois, mas também não sabemos bem porque é que eles lá foram, não é? Eu não sei. Não sabemos. Acho que já sabem tudo sobre isso. Não, eles dizem que porque é que lá foram, porque por causa dos terrenos de Sesimbra e de custos que estariam abaixo de alienação de património imobiliário em Sesimbra. Não vi essa parte da notícia. Sim, Luís Marinho, desculpa. Não tenho muito a acrescentar ao que já disseram. Acho que, de facto, as coisas têm que ser muito clarinhas, mas em Portugal isto é assim. Como o Eduardo dizia e bem, nós temos leis para tudo. E para mais um par de botas, mas depois acontece isto, não é? Devemos ser o país, talvez do mundo, que tem mais leis sobre tudo, mas depois o problema é que as coisas continuam a acontecer apesar de, não é? Como se viu agora também com o Montepio. Há anos que se falava do Montepio e de repente, ao fim de 10 anos de investigação, Tomás Correia passou de arguido a acusado. E são 600 mil pessoas que são mutualistas. Do Montepio. Bom, antes de irmos para outros temas, 2 livros, Asterix na Lusitânia e a primeira travessia da África Austral. Isto é só uma nota que eu quero deixar. Asterix na Lusitânia já está nas bancas, aquilo parece... Quem já leu, eu não sei se vocês já leram, mas quem já leu diz que aquilo é um bocado bacalhau e fado.
Sim, E Eu não li, opa. portanto eu não li. eu E li os em portugueses francês. só dizem opa. Pois é, opa. Opa. Eu Mas acho isso... que isso até está um bocadinho ultrapassado. Não, Acho que já não sim. dizem tanto opa. Não, para não. Mas eu às vezes até digo, mas eu sou velho, não é? Sim. Eu acho que há aqui um lapso. Não dizem opa, mas dizem pois. Pois. Exato. Há aqui um lapso geracional que eu acho que eles não apanharam bem, mas o opa é evidente que caracteriza muito a maneira como os portugueses falam. Isso para além de outras coisas que obviamente eles não podiam escrever, não é? Do nosso palavreado. O livro é engraçado, pronto, é um Asterix, enfim. A história é uma história que já talvez não tenha aquele enredo tão complexo entre aspas, com tantas figuras, mas é interessante, e, enfim, fala de nós, e pronto, o que é engraçado. Os autores, ou um dos Mete o autores, pelo menos Ronaldo ou disse- não? Mete o Ronaldo? Não, também? não, não. Ah, não mete o Ronaldo. Não. Mas mete um dos autores a disse que Ludoviriato, tinha feito não é? uma viagem por Portugal e que tinha ficado apaixonado por Portugal e que quis fazer o Asterix na Lusitânia. Bom, Pronto. de qualquer forma, um Asterix em qualquer lado é uma referência para esse país. Sim, não é? sim, sim. Portanto, Sem isso dúvida, sem não- dúvida. Agora a não- seguir não- acho que é o Asterix Agora, na Ibéria, eu não- touros e sevilhanas. É um bocado- nós não, isso já tivemos. Não, já estou a sugerir ao autor, não, como já fez o houve- Woody Allen, já vocês houve, lembram-se? Não, já houve na Espanha. Já houve Já, em Espanha. na Espanha Já já houve, houve. Como fez o Woody Allen, fazia Sim. filmes por Filmes encomenda exatamente. das Sim, cidades, sim. várias cidades encomendavam filmes. Bom, Mas uma coisa engraçada é como de repente Portugal se transformou numa referência literária. Porque 2 romances, o ano passado, talvez tenham sido mesmo os 2 melhores romances do ano, um do Houellebecq, o francês, cujo romance é passado em França, mas 2 protagonistas do romance têm uma viagem em Portugal. Quer dizer, podiam ter viagens a Itália ou a outro sítio qualquer, mas não foi a Portugal. E depois um outro romance de um romancista catalão, que agora não me lembro o nome dele, que é O Regresso dos Andorinhões, que é um grande romance, diga-se de passagem, que eu recomendo. Também é assim, portanto, ou seja, o casal que é protagonista portanto, desse romance, a Lua de Mel, é passado em Portugal. Podia ser passado no sítio, mas é em Portugal. Exato. Isto é interessante ver como de repente Portugal entrou um pouco aqui nas a atenção referências, do não é? Engenho Moedas, não é? A atenção do Engenho Moedas e do doutor Duarte, Guarda. não é? No Porto, não é? Ah, sim. Doutor Duarte. Pedro Duarte. Bom, deixem-me dar-vos aqui uma nota. O José Bento Duarte, investigador, nasceu no Namibe, em Angola, em Moçambique. É o autor de um livro que eu vos recomendo também, que se chama Senhores do Sol e do Vento. Apresenta, daqui a pouco, no Padrão dos Descobrimentos, a primeira travessia da África Austral, que é a primeira ligação terrestre documentada entre Angola e Moçambique, entre uma baía do Atlântico que é Cassange e Tete, feita por 2 angolanos sob bandeira portuguesa, Pedro João Batista e Anastácio Francisco, no início do século XIX, em 1802, portanto 40 anos antes do Livingstone. Este feito extraordinário, esta ligação entre o Atlântico e o Índico, não é reconhecida nem pela Sociedade de Geografia de Lisboa, nem pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, e é Mas está documentada? Está documentado. O Luís já leu o livro, o Luís Marinho já leu o livro. Já li. Está bem documentado o livro e o editor está a fazer algum trabalho junto, quer da Câmara de Lisboa, quer da Presidência da República, no sentido de, fazia todo sentido que se reconhecesse que estes 2 homens fizeram essa travessia. Nós aprendemos todos que tinha sido o Capelo e o Evans, não é? Que tinham feito Sim. tinham feito pela Sim, o primeira vez Livingstone e o viagem. David Livingstone, não é? Sim, mas do ponto de vista português, do lado Sim. português, e pelos vistos, não foi assim. Portanto, e provavelmente por serem autóctones, portanto, por Sim, serem, exato. não serem brancos, pronto, para ser mais claro. Mais claro. Muito bem. É hoje no Padrão dos Descobrimentos, depois daremos certamente notícia disto aqui. Bom, orçamento, meus amigos, orçamento. O Chega vota contra
o Orçamento de 2026 com o PC, o Bloco e o LIVRE, que é curioso também. A Iniciativa Liberal também faz uma avaliação negativa do documento, do Executivo. O PS viabiliza com uma designação abstenção exigente, o que quer que isto queira dizer. A votação final global será daqui a cerca de um mês. Mas, Luís Marques, o documento inscreve 314 milhões de euros para a comunicação social. Sim, deixa-me dizer-te que o documento... É muito dinheiro, não é? É bastante dinheiro. O documento é um documento, está bem feito, não tem nada de extraordinário, e o PS fez muito bem em esvaziar qualquer tipo de polémica. Portanto, foi uma boa jogada tática, na medida que ao anunciar atempadamente que queria viabilizar, tirou qualquer carga emocional, portanto, sobre este documento, mesmo que o Chega vote contra, ou com a Iniciativa Liberal, isso não vai ter repercussão nenhuma e, portanto, não temos, ao contrário do que aconteceu noutros orçamentos, quase todos, aliás, não há aqui nenhuma carga de perigo, de risco em relação ao sistema político ou ao atual governo por causa do orçamento. Foi uma boa jogada e o orçamento não tem nada de particularmente polémico, é um documento genericamente bom, tem outros problemas de fundo, mas não vamos discutir agora. Não são só problemas do documento, do orçamento propriamente dito, são um problema do país. Relativamente à comunicação social, é um pouco estranho que de repente apareça uma verba de 314 milhões e 480 mil euros, mais 60 milhões do que em 2024. Não está muito bem explicado de onde é que vai este dinheiro. Genericamente, o que se diz é que vamos ter subsídios a órgãos de comunicação social, não se diz exatamente que tipo de subsídios é que vão ser, apoio direto a revistas, rádios, jornais e televisões, também não se percebe muito bem que tipo de apoio direto é que vai ser dado. Depois vai haver, e sim, financiamento da Lusa, mas isso é normal, e pressupõe-se, pelo que lá está escrito, que também há RTP, e que poderá ser à volta de 100 milhões. Poderá ser o aumento de capital da RTP prometido para ser resolvido um problema que havia lá, portanto, ainda do tempo do IVA, não sei, pode ser à volta, passa por aí, portanto, mas a verdade é que uma parte destes 314 milhões vão para o setor público, como sempre, o setor público é o que vai ganhar, é o que vai receber aqui, portanto, a fatia de leão desta verba, o que obviamente irá provocar seguramente alguma má disposição nos privados. E depois são verbas mais 30 a 40 milhões para, portanto, a literacia, para o apoio ao pluralismo, etc. Sendo que tem uma verba, tem aqui também, prevê-se, um reforço da ERC para monitorizar o fenómeno da desinformação. Ou seja, a ERC, que já é o órgão que nós conhecemos, portanto, de uma eficácia, que, aliás, comprovada num tema que vamos tratar um pouquinho mais à frente, vai receber mais dinheiro para monitorizar o fenómeno da desinformação. Sendo que a tutela foi entregue à Anacom. Não é? A tutela do digital. Do digital. Foi? Das redes sociais, sim. Já tínhamos visto sim, não me lembrava disso. Mas a verdade é que a ERC vai, é aquele órgão que a gente sabe, portanto, prestigiadíssimo e com uma competência reconhecida, vai receber mais dinheiro para monitorizar o fenómeno da desinformação, seja lá o que isto for. Portanto, ou seja, veremos uma má notícia, uma boa notícia, ter mais dinheiro para a comunicação social é sempre bom, se for bem aplicado, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que qualquer dia, com isto, a Anacom e a ERC são maiores do que todo o setor. Já são. Porque... Já são. A ERC já tem mais de 70 e tal pessoas. Pois, eu lembro da Autoridade para a Comunicação Social, tinha 16 pessoas. Sim. Pronto, e chateavam, porque eu fui lá chamado várias vezes. Portanto, não é uma coisa que tenha que ir crescendo desta forma. E esta relação Anacom-ERC, quanto às verbas... Aliás, houve até uma notícia, não sei se vocês repararam, de um conflito de interesse de um membro da ERC. Não reparei. Repararam nisso? Não. Quanto às verbas, os 314 milhões, eu tenho um bocadinho a sensação que o atual ministro de Miranda Sarmento pode vir a ser uma versão B do Centeno. E, portanto, ele mete lá um cativador. Vai ser, isso vai ser. Não tenhas dúvidas nenhumas que vai ser. Portanto, e o dinheiro está ali... Já mandou cativar despesas no Serviço Nacional de Saúde. Anda cá que és meu.
Exatamente. Luís Marinho, é muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. O que é que eu posso dizer depois desta análise profunda do Luís Marques, que é o homem que mais sabe destas também não coisas? exageres. Eu não tenho muita informação, só tenho esta. Orçamento, temos que ter aqui uma frase que é orçamentos é com Luís Marques. Agora, em relação aos 300 e tal milhões, é um bocadinho esperar para ver, não é? E, sobretudo, vou atrás um bocadinho daquilo que o Luís disse, que é preciso perceber que tipo de apoios, como é que esses apoios vão funcionar, ou se isto é tudo uma conversa um bocadinho fiada, mas é apoios e a gente não sabe bem como, e naturalmente nunca vêm. E depois cativos. Portanto, vamos ver. Haver um aumento parece-me interessante, tendo em conta até o plano que vinha, o plano de apoio aos médicos, aliás, já vinha do outro governo. Não é? Que, aliás, não é nem sequer referido, tanto quanto eu percebi. Pois, mas quer dizer, partimos do princípio e que será para prosseguir. Sim, claro, com certeza. É o que faz sentido. É o que faz sentido. Sim. Agora, já há um vamos plano, ver não é? o que é que acontece de facto. Ok, e a declaração de Montenegro logo a seguir ao debate na Assembleia da República? Eu acho que ele aproveitou um momento A RTP teve ali muito tempo a anunciar. Teve 20 minutos. Mas relativamente, aquele foi um momento de glória, porque ele sai de um orçamento aprovado. Os outros partidos deixaram aprovar a versão final da lei da... O orçamento e a lei da nacionalidade. É isso que eu ia dizer, é a lei da nacionalidade, e portanto ele vem ali mostrar que dialoga à esquerda, dialoga à direita, e que é o moderado capaz e reformista. É o moderado eleito. Não, e nesse sentido, chapou, porque é uma volta à arena e aproveitou depois mediaticamente a ocasião. A RTP lá andou a anunciar e a aguentar para depois meter aquilo no ar, mas está certo, ele fez uma jogada política e eu até estranhei que concentrassem tudo no mesmo dia para lhe dar, e ele aproveitou isso da melhor forma, e é política bem feita. Luís Marinho? Lembrei-me agora isto é o governo pisca-pisca, porque eles olham para a direita e pisca-pisca, eles olham para a esquerda e pisca-pisca. Portanto, ficámos agora com um governo pisca-pisca. Tem que ser assim. Bom, mas é verdade. Deixa-me dar uma nota sobre isto. Houve aqui alguma coisa se passou, porque a RTP esteve 20 minutos no princípio do telejornal a anunciar a declaração do Montenegro para as 8h30, 20h30. Ou seja, a RTP não inventou, alguém lhes disse que era às 8h30, claro. Depois, entretanto, desapareceu, o rodapé desapareceu, enfim, e eu até pensei que já não havia, de repente estava a acompanhar aquilo para ver o que ia passar, o que é que ia dizer o Primeiro-Ministro. Até pensei que era uma outra coisa qualquer. De repente, lá, enfim, é comunicado que ele iria falar então, depois, por volta das 9h30, depois da votação da lei da nacionalidade. Bom, se o Primeiro-Ministro faz uma declaração ao país, sempre que é aprovado um orçamento ou que é aprovada uma lei, ele não passa a ver nas televisões, não é? Parece um pouco excessivo, enfim, não me parece assim tão relevante a aprovação deste orçamento, que já dei a minha opinião sobre ele. E a lei da nacionalidade também já tinha sido tão falada. Enfim, não consigo perceber muito bem, portanto, porque esta declaração ao país, porque é que ele teve a necessidade de o fazer. Mas enfim... Por causa daquele recuo em relação ao Chega no que diz respeito a retirar a nacionalidade. Não, eu acho que ele ganhou... Mas a lei foi aprovada pelo Chega. Eu acho que ele... Recuou para poder aprovar a lei que Chega, não é? Se ele sai bem desta... E os outros recuaram também, toda a gente cedeu um bocado e ele safou a onça, não é? Portanto, nesse ponto de vista... Mas a lei tem ali esse pecado original. E acho que justifica a declaração. Não, vamos lá ver. Uma declaração ao país, apesar de tudo, tem um certo ritual, tem um certo peso, quando tu dizes, o Primeiro-Ministro vai fazer uma declaração ao país. Tem uma grave... É uma coisa grave, alguma coisa aconteceu de relevante para o Primeiro-Ministro dirigir ao país diretamente nas televisões. Não era o caso. O orçamento já estava aprovado, a lei da nacional já sabia que ia ser aprovada. Porquê é que ele faz uma declaração? Mas foi um ato falhado, no fundo eu acho que foi um ato falhado. Eu percebo a dúvida do Luís Marques, mas percebo a tentação do Primeiro-Ministro. Jogou na popularidade. Mas que houve aqui dúvidas, portanto está, aliás, espelhado no facto da declaração que era marcada para as 8h30, depois da aprovação do orçamento, depois ter sido adiada, porque alguém deve ter dito, fazer uma declaração ao país por causa do orçamento também é pouco. Vamos esperar que a lei da juntar a lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade seja aprovada. Que, aliás, tem aspectos positivos. A lei da nacionalidade. Luís Marinho, rapidamente, sobre este tema, tens alguma coisa que queres acrescentar? Alguma coisa? Achei um bocadinho pesado
o cenário, tanta bandeira portuguesa por trás do Primeiro-Ministro. Pois Achei um estavam bocadinho sérios, Era estranho. por causa da nacionalidade. Era para não haver confusões nenhumas Enfim. com o Bangladesh, Exato. Que por tanto- exemplo. Não estava lá do Bangladesh. Não estava do Bangladesh. Não. Televisões, as televisões. Temos aqui uma polémica já montada e não temos muito tempo até aos enigmas. Uma polémica porque a SIC, a TV e a RTP acordaram com 8 candidatos a fazer debates na televisão. 28 debates, salvo erro, com início a 17 de novembro e depois a terminar um bocadinho antes do Natal, que é para não incomodar as pessoas. Bom, parece que a Comissão Nacional de Eleições já vai dizer que as eleições não são um negócio, a CMTV já desatou aos gritos a dizer que há uma cartelização das 3 estações mais importantes. Como é que vocês olham para esta polémica antes mesmo de começarem os debates? Posso começar? Diz, Luís. Sim, Luís. Não, a questão que levanta polémica é os debatentes, não é? Os homens, Não poderem os ir a outros candidatos, sítios, não poderem participar em debates noutras televisões. Nesse período, entre 17 e Obriga a 22. que os candidatos não participem noutros debates televisivos neste período. Portanto, isso parece um bocadinho excessivo, sinceramente. É evidente que as televisões têm que se defender, enfim, têm que garantir um bocadinho alguma exclusividade, mas isto parece-me um bocadinho excessivo e até nem acredito que isso seja possível. Eu acho que vai haver uma determinação qualquer que impeça esta exclusividade obrigatória aos candidatos que vão entrar nos debates. Mas eu não sei como é que isso se faz. Não, eles estão de acordo, portanto não vão. Não, mas o Gouveia Mel, por exemplo, já veio dizer que não está de acordo. Não está de acordo com o que ele assinou. De não poder ir a outros. Não poder Mas, ir a mas outros ele debates. aceitou. Provavelmente alguém por ele. Não sei. Alguém vai ter que vir. Pois é, Estava no estranho. submarino É e estranho. não deu por isso. É estranho. Não tinha. Porque que existe acordo entre as televisões e os candidatos é normal, porque há sempre, não é? Claro. Que tenha existido formalmente, pelo aquilo que li alguns, não sei onde, uma da manhã. exigência, sim, mas também já vi noutro sítio. Mas ficam 3 de papel, fora. Ficam 3 de fora. André exatamente. Pestana, O que eu Amaral, que tenha existido a Joana Amaral Dias. também é candidata. Sim. E o Vitorino Silva, o o ADR. Tino de Rãs também. O Tino de Reis também. Esses 3 ficam de fora. Também pode ir para o Correio da Manhã. Pois, podem fazer no correio. Podem correr. Bom, mas agora falar de sério. Que haja acordo, pá, normal, portanto, sempre houve, sempre essas negociações. Que lá seja dito explicitamente que eles não podem ir a outros sítios é um pouco mais, é um bocado mais forçado, até porque se não estivesse lá acontecer a mesma, porque eles não vão ter tempo de ir a outros sítios, não é? Portanto, ou seja, foi um erro ter colocado lá isso, ter colocado essa disposição, e que abriu aqui um bocadinho, portanto, a possibilidade da ERC, portanto, fazer qualquer coisa que não existe para coisas que valham a pena, tenha metido aqui, portanto, dê sinal de vida com este tipo de declaração. É que não é que fez barulho. Sim, foi a CNE, mas fez CNE. queixa à ERC. Foi a CNE, mas fez queixa à E a ERC ERC, já. com certeza que vai Mas intervir, essa parte da CNE não tinha reparado. Mas a ERC já fez o comunicado, já fez uma declaração pública sobre isto, não é? Portanto, criticando. Pois deve ter vindo a correr atrás, mas foi a CNE. Foi a CNE, pois Foi a essa CNE que parte levantou a questão. Essa parte Levantou a não questão. essa parte não vi. Levantou a Também não sei como é que isso se resolve. Na realidade, quem é que fica de fora? Fica de fora, portanto, a CMTV e o NAU. Pois. CMTV e o NAU. Não fica mais ninguém. Se é um ato aceite pelos candidatos, não... Não, o argumento é que são as televisões free-to-air e não as televisões do É cabo. verdade, pronto, Não, mas se eles também, aceitam, todos estão de acordo. mas as televisões do Não cabo, é ilegal. as televisões do cabo são televisões dos canais free-to-air. Se um canal free-to-air transmite, não faz sentido que o canal de cabo da canal jornalista transmita também, ou se quiserem pode transmitir, mas aí está defendido. Aqui a questão há uma limitação para um dos concorrentes dos 3 operadores, não é? Há uma limitação, ou seja, ele não pode. E aí realmente coloca-se um problema de concorrência. Aí pode-se colocar um problema de concorrência. É um assunto que se vai arrastar e que vai dar grande polémica do meu ponto de vista. E é um bocadinho aborrecido, quer dizer, que os privados estejam nisto, percebe-se que o serviço público, que é o operador público, esteja nisso. É que é um pouco mais estranho, não é? E é mais delicado para eles, não é?
Sim, é mais delicado para a RTP. Para a RTP. Bom, estamos a caminhar rapidamente para os enigmas. Eu queria só uma palavra, uns 10 segundos, de cada um de vocês sobre os cartazes do Ventura. Ciganos têm de cumprir a lei, isto não é o Bangladesh. Entretanto, com os cartazes, o homem, nas sondagens, aquilo... Antes dos cartazes. Antes dos cartazes, não é? Sim. Portanto, a sondagem é feita antes dos cartazes. E depois há os cartazes e o homem ainda vai subir mais com estes cartazes, não? Do vosso ponto de vista? Não sei, 10 segundos, admito que não. Dois aspectos nos cartazes, relativamente à questão do Bangladesh, acho absolutamente deplorável, não é? A frase relativamente aos ciganos e à minoria étnica tem que cumprir a lei, como todas têm que cumprir a lei, e é sabido que às vezes há alguns desordenamentos. Luís Marinho. Mas o crime é identificar um determinado grupo social. Não Isso sei pode se ser, é crime, neste caso. Pode ser, pois não, Ver-se-á. está a ser visto por constitucionalistas, portanto, também não sei, não pode sou- ferir um preceito da Constituição, o 200 e não sei não quanto. Mas depois há o que agora não direito lembro qual é. Não sou exprimir especialista. a opinião, não é? Não sou especialista nisso, não sei. Primeiramente Mas acho americano. que não vai dar, para ser sincero, Não vai acho dar que em não vai nada. dar em nada. Claro que não vai dar nada. Acho que não vai dar Agora, em nada. é evidente que é uma campanha de choque horrível, claro, é altamente condenável, mas pode ser eficaz. Pode. Isto veremos. Esta sondagem de Correio da Manhã, que foi divulgada hoje, quarta-feira, mostra o Chega a subir e o PS a descer, e a ADS a descer também. Sim, está a um ponto do PS Basta e a 3 pontos o do PS PSD. 23.9 e o Chega 22.9. Isto já depois da apresentação do orçamento e já depois das eleições autárquicas. Portanto, o que significa que todos aqueles que anunciaram a morte do Chega nas eleições autárquicas são capazes de... Era uma notícia meter- claramente meter exagerada. a viola no saco. Ele vai recorrer a isto sempre que puder, vai fazer a campanha toda assim. Mas a verdade é esta, Com isto ele já e marcou, outras- ele já Sim, marcou sim, toda a sim, campanha, sim, para o sim, final. sim. Ele marcou toda a campanha. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Posso começar eu? É sabido em Portugal que quando há sol no verão, daí resulta a seca e os fogos, não é? Quando há chuva, há inundações. Isto é, enfim, é um clássico. Há aqui uma particularidade das inundações que esta semana ocorreram, que foi o Isaltino Moraes descobrir que as águas que inundaram Eiras vêm da Serra de Sintra. E o meu enigma é de onde é que vêm as águas de Lisboa. Portanto, era bom que o engenheiro... desculpa? O engenheiro Vem Moedas. da Serra de Monsanto. Sim, vem de Pois, Monsanto. com o engenheiro Moedas descubra de onde é que vem a água. Se calhar vem da Serra da Estrela, é longe, mas se calhar chega cá, não é? Pelo menos. Ou Serra de Monsanto, sei lá. Bom, Era bom metade- sabermos. Exato. Mais de metade dos voos na Portela, 64%, foram cancelados ou sofreram atrasos consideráveis. Portanto, viajar é cada vez mais caro, o serviço é cada vez pior, há aqui uma espécie de opacidade das companhias de aviação e dos aeroportos em relação aos passageiros, que são os seus clientes. A Autoridade Nacional de Aviação Civil não tem nada a dizer sobre este tema? Eduardo, Luís Marinho? Luís, começa tu. Luís Marinho. Não, vocês roubaram-me tá bem. Desculpa, fui eu que te o roubei. meu enigma, mas eu tenho aqui outro muito Então, rápido, que avança, é avança. a questão dos Salazares. Eu fico embasbacado ainda como é que ainda se fala dos Salazares. Desta vez, mais uma vez, o nosso André Ventura, nosso entre aspas, avança que Portugal precisava de 3 Salazares, não é? Mas, pelo menos 3. Eu só queria lembrar uma coisa, é que o homem morreu há 55 anos e há 57 anos que está fora da vida pública. Pá, deixem o homem descansar tranquilamente como está no Vimieiro, por amor de Deus. Mas não foi preciso um Salazar para aprovar o orçamento. Isso é impossível. Um Salazar, O Napoleão morreu há mais de 200 anos e os franceses continuam a falar nele. um Salazar é um rapatacho, não é? É um Exato, instrumento pois é. culinário. Pois é. Bom, eu tenho aqui uma coisa para vos propor. É um pedaço do preâmbulo do Código de Procedimento Administrativo que diz o seguinte: no número 2 do artigo 57, além de se deixar absolutamente claro o caráter jurídico dos vínculos resultantes da contratação de acordos de endoprocedimentais, configura-se uma possível projeção
participativa, procedimental da contradição de pretensões de particulares nas relações jurídico-administrativas multipolares ou poligonais. E, portanto, meus caros amigos, isto Poligonais. é claro como água e só com muita má-fé é que se presta a confusão. Quem não percebe isto, não percebe nada. Exatamente. Percebemos todos à primeira. Todos percebemos. Não? Tu foste o único que não percebeste, Eduardo. Toda É um a gente exercício de percebeu. geometria. Bom, Poligonais. termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Média, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.